Bacon Podcast. E o meu nome é Lucas, e junto comigo estão os irmãos Monzambani, a Fernanda. Bem. E também o Bruno. Vou falar, hein? A gente só tá aqui gravando porque hoje não teve jogo da Copa, senão a gente não ia daqui, porque a Copa, ela toma muito nosso tempo. Tá tomando muito nosso tempo, concordo. A gente atrasou aí vários episódios, foi por culpa da Copa, que eu não conseguia editar os episódios. Ficava assistindo o jogo durante o dia e não dava pra editar. Mas agora bem, deu esse intervalo, né? De 4 em 4 anos, né? Tá tudo bem. Logo termina. Esse episódio vai ser lançado depois da Copa, hein? O que será que vai acontecer, né? Mas antes da gente, né, continuar essa conversa, vamos falar então da nossa convidada. Essa é a primeira vez dela na casa, né? Seja muito bem-vinda, tá bom? Michele, por favor, se apresente. Primeiro eu quero agradecer o convite de vocês. Boa noite, Lucas. Boa noite, Fernanda. Boa noite, Bruno. Eu tô muito feliz com o convite, porque, olha, a gente demorou para conseguir gravar, ajeitar a agenda, mas deu tudo certo. Estamos aqui torcendo pelo Brasil. Vai sair, espero que esse podcast saia, o Brasil já seja hexa, né? Uhum. Espero não ter ficado agora, mas tudo bem. É isso, muito obrigada mesmo pelo convite. É engraçado, né, pensar que esse episódio vai ser lançado, já vai ter saído todos os resultados, a gente já vai saber se o Brasil ganhou, perdeu, né, quem foi o campeão dessa Copa. Que estranho, né? E hoje a gente só tá pensando no jogo de sexta. É, exatamente, né? E muito bem, então, Michele, antes da gente apresentar aqui o perfil do Bacon, né, para aqueles que estão chegando aqui agora, apresente então aí suas redes sociais, onde o pessoal pode te encontrar, fala um pouquinho do seu trabalho também. Meu nome é Michele, assim mesmo, com N, e por isso que nas redes sociais, em todas as redes sociais, eu sou Michele com N. E, enfim, eu sou formada em letras e sempre tive uma vida, sempre fui muito acadêmica. Eu tive vida acadêmica, assim, daquela que vai em congresso, que publica artigo, e sempre fui muito focadinha nisso. Passei bem colocada no mestrado, tudo assim. E um belo dia eu simplesmente pensei o que estou fazendo com a minha vida. Nada disso tem conexão nenhuma com a realidade. E eu comecei a compartilhar, eu criei um perfil no Instagram público, porque eu tinha um Instagram privado. Eu criei um perfil público para compartilhar muito mais a minha rotina de estudos, de leitura, como que eu conciliava as coisas, enfim. E eu percebi que o que eu estava fazendo no Instagram estava fazendo mais sentido do que eu estava fazendo dentro da vida acadêmica. Tinha mais contato com a realidade, eu conseguia chegar em mais pessoas, eu conseguia trocar uma ideia real com o que estava acontecendo ali, e parecia que eu ajudava mais as pessoas, assim. E aí, né, com isso, eu fui começando a compartilhar tanto sobre o que eu estudava no mestrado, formação leitora na primeira infância, né, com crianças de 0 a 6 anos, quanto, assim, dicas de estudo. Eu ia compartilhando dicas de estudo, dicas de leitura, e as minhas leituras, eu fui me interessando mais por questões de formação de leitura de adultos, como que o adulto, com a vida dele tumultuada e maluca, consegue colocar a leitura na sua rotina. E uma coisa que eu comecei, assim, na brincadeira mesmo, porque eu estava fazendo um mestrado na pandemia, trancada no meu quarto, uma coisa que eu comecei na brincadeira para falar com pessoas reais, virou, assim, meu trabalho. Olha só, hein? Deixou a vida acadêmica, mas muito pra bem. Virar blogueira. Pra virar blogueira, exatamente. Virar youtuber. Crescimento na carreira. Exato. É interessante, né, aí, ó. A Fernanda também, né, a Fernanda tá estudando letras aí, né, então temos aí uma outra pessoa também que é formada já na área aqui, Fernanda, nesse podcast. Geralmente aqui no podcast a Fernanda é a pessoa mais culta, né? A gente, tipo, eu dou uma enrolada, o Bruno também, a gente vai enchendo linguiça e a Fernanda vem e pá, e faz o gol, né? Mais ou menos assim. Tem um papel muito bem definido de cada um. O Lucas apresenta, a Fernanda tudo e eu falo besteira. Normalmente é assim. Na verdade, esse é o papel da mulher, né, gente? Todo mundo sabe. Vem colocar a ordem, né, da bagunça, exatamente. Mas, Michele, novamente, seja bem-vinda ao Bacon. Então, pessoal,
você, na descrição, você consegue, então, clicar lá direto no link para encontrar, então, o Instagram da Nichelle. Também tem um canal no YouTube. Tem algum outro perfil, fora o Instagram e YouTube, Nichelle? Tem o Twitter que eu uso para dar uma conversada, uma descontraída, né, para falar da Copa. Que também é Nichelle com ele, também é só jogar lá que vai achar. Maravilha, então é só clicar na descrição aqui que você consegue encontrar o perfil dela. E também aí, né, logo ao lado dos links dela, também tem os links do Bacon. Então se você ainda não nos segue, vai lá no Instagram, @BaconPodcastBR. E também no YouTube. Interessante que nesse momento que nós estamos gravando um episódio, tem um outro episódio que está sendo lançado no YouTube. Olha que coisa engraçada. A gente tá gravando e tem um episódio que está sendo lançado como estreia, né? Em 2 lugares ao mesmo tempo. Em 2 lugares ao mesmo tempo. Então lá no YouTube a gente tem um conteúdo com vídeo e com poucas edições. É claro, também com poucas músicas, com poucos efeitos, né? Uma coisa assim mais... não tem edição, né? É um negócio direto mesmo, né? Então se você gosta de ver aqui, né? Ver os rostinhos, né, das pessoas que estão apresentando, que estão conduzindo, que estão participando desse podcast. Então vai lá no YouTube, se inscreve, deixa o seu like. Mesmo se você não gosta de vídeo, vai lá pelo menos se inscreve, que vai nos ajudar bastante. E também, então, o YouTube, né, o vídeo, ele é lançado nas quartas-feiras às 20 horas e 30 minutos. E depois o episódio ele é lançado nos melhores agregadores de podcast a partir ali da quinta-feira. Então aí você vai encontrar a gente no Spotify, no Deezer, no Apple Podcast, enfim, no seu agregador de podcast, aquele que você mais gosta, você vai encontrar a gente, né? Então compartilha esse episódio, eu tenho certeza que tem muitas pessoas aí que precisam desse conteúdo, principalmente você, né? Você que tá nos ouvindo precisa desse conteúdo, mas depois compartilha também com seus amigos, com seus familiares, né? Acredito que é isso, né? Então podemos... Sem mais delongas, então, muito bem, meus caros nerds conservadores dessa terra de Santa Cruz. Acompanhe, então, mais esse episódio do Bacon Podcast. Muito bem, Bruno! Diga-nos, então, sobre qual é o assunto desse episódio. Eu descobri que ler é importante. Aí eu fui começar a ler. Porcaria. Então hoje a Nichelle vai mudar a minha vida e ela vai me dizer quais são os melhores livros que existem pra gente ler, pra gente, de fato, com os clássicos da literatura, com aqueles livros que agregam de verdade a nossa vida, e não só as porcarias que a gente anda lendo, lançam na atualidade. Vamos ver a história, né, dos melhores livros que já foram feitos. Exatamente, né? Então, o lema da Nichelle ali é tornar sua leitura mais produtiva, né? Então, Preciso. Gente, ler é bom, mas é bom você ler aquilo que vale a pena também, né? Não perder o tempo, mas tornar sua leitura mais produtiva e fazer com que os clássicos da literatura possam fazer parte da sua vida, né? E já começo aqui já com uma polêmica. Por que os clássicos e não os contemporâneos, Nichelle? Porque somos conservadores e... Não, tô brincando. Porque, querendo ou não, vamos... A gente pode... Essa pergunta, ela é ambígua, ok? Mas a gente pode ir por alguns caminhos. Eu vou responder o caminho mais polêmico, que é o caminho porque os clássicos são melhores. Essa é a grande verdade por trás dessa pergunta, essa é a grande polêmica. A questão dos clássicos é que eles são clássicos, eles são seguros. Você sabe o que vai encontrar ali. Os contemporâneos, se a gente abre agora, faça aí, você que está ouvindo, faça esse exercício. Abra a Amazon, vá lá na lista de livros mais vendidos e veja o que tem lá. Muito provavelmente vai ter perdido no meio de um monte de porcaria, vai ter, sei lá, acho que 12 regras para a vida, que desde que lançou a edição brasileira tá sempre entre os mais vendidos. Mas a gente vai ter muita porcaria.
entre os contemporâneos. E aí você pode me perguntar, mas não tem nada que salva? Pode ser que tenha. Eu não vou sair lendo todos os contemporâneos que existem para ver se alguma coisa se salva ou não. Eu não vou fazer isso. Então, eu vou onde é seguro. Onde é seguro? Nos clássicos. A gente aceita, é aceito. Não foi uma... Eu gosto muito de usar essa imagem que é, salvo, assim, uma ou outra exceção, os clássicos não foi uma banca de intelectuais sentados numa mesa redonda que escolheram quais eram os clássicos. Eles se tornaram clássicos pelo tempo, porque eles resistiram ao tempo. O tempo passou e eles continuaram atuais. Você lê hoje um Dostoiévski, parece que você está falando sobre agora. Se você lê Memória do Subsolo do Dostoiévski hoje, você consegue identificar 10 pessoas conhecidas com aquele cara e você consegue pensar em situações da sua vida em que você foi aquele homem. Então, por que eu vou deixar de ler Memória do Subsolo do Dostoiévski para ler qualquer outra porcaria que está no mais vendidos da Amazon? Lá, sei lá, como é o nome daquele livro que tem... Eu sabia o nome desses livros que estão na mão, que é tudo da mesma autora. Ontem eu sabia, hoje eu já não sei mais. Mas é assim que acaba, é assim que começa, umas coisas assim. Para que eu vou ler este livro? Se eu posso ler o que é seguro. Então, eu acho que a grande resposta de por que os clássicos? Porque você sabe que o que você vai estar lendo é bom. O tempo garantiu isso. O tempo garantiu para você que aquele livro é superior. Então, pronto. Então, você vai no certo e não no duvidoso. Exato, você vai naquilo que é sólido, né? Eu abri aqui a Amazon, né? E eu vou falar aqui sobre alguns livros interessantes que eu vi. Tipo, o primeiro que eu vi aqui foi Flor de Lis, a Pastora do Diabo. Aí, para minha surpresa, tem o Alto da Compadecida, que está em alta. Olha, para minha surpresa, isso é muito bom. E depois, um pouquinho mais embaixo, nós vamos ter, então, Em Busca de Nós Mesmos, né? Tipo, aquele clássico título, né? E tem Pedagogia do Oprimido, né? Do nosso aclamado Paulo Freire. Então, essa tipo, é a lista aqui que apareceu para mim, né? Dos mais vendidos. Aí tem algumas outras bagunças. Ajuda, né? Mas o primeiro o É Assim Que Começa, que é um romance adolescente bestinha. O segundo É Assim Que Acaba, que aparentemente é o primeiro deste livro, pela indicação ali, que tá ali, que é um romance também bestinha. Aí em terceiro a gente tem Agatha Christie, que é legalzinho. Né, a Agatha Christie, ela escreveu meio que, né, o possível para ser vendido. Desculpa, fãs da Agatha Christie, mas basicamente foi isso. Aqui não há juízo de valor, não estou fazendo juízo de valor da obra da Agatha Christie em si. Eu gosto muito de alguns livros. Mas, enfim, e o quarto é da mesma autora dos dois primeiros. Então, tá ganhando uma grana. Aparentemente. A Amazon deve estar ganhando uma grana. Com certeza, se já... E aí, óbvio, o que eu falei antes, em 19 é ótimo, a pessoa que é de humanas. Tem 12 Regras para a Vida, mas tem vários livros dessa mesma autora. E eu não desses livros que estão aqui, eu não cheguei a fazer nenhuma pesquisa mais aprofundada. Mas uma vez eu cheguei a fazer. Eu fiz eu não lembro, aí eu realmente não lembro, porque a minha cabeça deleta o título desses livros. Mas tinha uma época que tinham os 3 mais vendidos da Amazon eram livros de uma mesma coleção. Não lembro. Mas aí eu fui pesquisar para ver o que era, e basicamente era um livro com cenas de sexo explícito entre fadas e duendes, uma coisa meio maluca assim, e ficou entre os mais vendidos por meses. Mentira. Por meses e meses. E eu ficava assim, será que eu tô ficando louca? Não, eu devo estar ficando louca, porque não é possível. E aí eu via,
Porque eu gosto de me torturar. Eu abria meu celular, eu ia lá no TikTok e pesquisava o título do livro no TikTok, porque eu queria ver quem estava lendo esse tipo de livro. E aí eram umas meninas assim com 15, 16 anos, eu fiquei assim, era melhor não estar lendo, vai jogar uma coisa, não lê esse negócio não. Então, e falando, né, de literatura, é engraçado porque quando a gente fala de clássico, ou a gente fala de outros, né, outros livros, assim, é engraçado que na escola parece que a gente aprende a não gostar da literatura, né? Pelo menos na minha época era assim, né? Não sei se hoje isso melhorou, não sei se hoje isso mudou. Mas a professora vinha com os livros, né? Que era para te espantar mesmo. Assim, você lia aquilo aí e falava, meu Deus do céu, não dá. Aquela coisa arrastada, aquela coisa assim, tipo. É tudo oprimido, é tudo opressor contra oprimido. Nossa, aí você fica, meu Deus, por que eu tô lendo isso aqui, né? Nunca mais na minha vida vou querer ler nada, né? Então, ao invés de atrair, acaba espantando, né? E pensar que o que a literatura, né, significa, o que ela pode agregar para nós, né? Tipo, pensar para que serve a literatura. É interessante que tem, não sei de quem que é essa frase, mas que através da literatura eu consigo viver outras vidas, né? Que eu jamais vivi. Então, a literatura de ficção, ela nos traz ali os personagens na sua época, com a sua cultura, com os seus, com todas as suas complexidades, e você que entra, né, naquela história, você que entra na cabeça daquele personagem, você que vai ganhando uma experiência de vida, de uma vida que você jamais vai viver, né? De uma realidade que você talvez, tipo, a realidade do Nordeste, falando de uma literatura aqui nacional, é uma realidade que você nunca nem pisou, não conhece, né? E depois você vai para literatura medieval, literatura inglesa de uma época que você nunca viveu, que você só viu nos livros de história, e você se coloca no personagem, isso te agrega de forma tão grande experiência de vida, né? Ainda mais se a literatura for boa, ela vai te agregar valores, ela vai te agregar conhecimento, ela vai te agregar cultura, e como isso é importante, né? E a gente percebe que é o que falta hoje em dia, né? Se falta valores, falta cultura, falta experiência, falta maturidade, significa que, tipo, algo ali tá muito errado, né? E pensar que a literatura é fonte de tudo isso, significa que a literatura atual tá um lixo, então por isso que a gente prefere também a literatura clássica, né? E eu iria mais além, porque mesmo que a não seja recheada de valores, ou enfim, traga uma moral superior dentro das páginas, se ela for bem escrita, ela já vai trazer nuances da alma que já vão agregar, já vão te trazer conhecimento de alguma forma. Então, por mais que todos os personagens ali não tenham valores algum, não tenham nada para te agregar, você ainda está vendo, talvez, um nível baixo da alma humana e está aprendendo com aquilo, está absorvendo aquilo, para ser igual, mas para reconhecer, talvez. Então, e aí, você falou até da literatura hoje, que ela em relação ao que era, eu diria até além, assim, eu falo por experiência minha, assim, eu tive dificuldade quando eu comecei a pegar algum clássico para ler, por conta até da linguagem. Então a gente não só tem uma literatura baixa no sentido de qualidade, baixa no sentido de moral, do bom e velho português, do bom e velho gramática. Vocabulário, né? Vocabulário, exato, tá, assim, é difícil. É interessante isso que vocês falaram, porque de fato a literatura ela possibilita para que a gente não viveu. E graças a Deus, eu tive essa experiência, Bruno, que você falou, quando eu fui ler Nelson Rodrigues, né, a primeira vez. Eu falei, caramba, pô, todo mundo é ruim nesse negócio, que horror. E eu, como todo mundo aqui nesse podcast já sabe, eu sempre torço para ter um herói, para ter um negócio assim pra minha pessoa. E assim, não dá, né? No Nelson Rodrigues você fala, caramba, é um pior que o outro. Mas é uma leitura que é muito... Por quê? Porque você consegue ver meio que o pior do brasileiro, né? O pior que existe da nossa população, da nossa geração, de certa forma. E você vê o que vai acontecer de ruim também. Então, quase assim, você tá vendo o erro que você poderia... Outro você já aprende para você não cometer. Então, fica um ensinamento para a vida muito grande. Mesmo quando a literatura ela não é uma literatura nobre, ter bons valores, de querer apresentar bons valores para você, quando é bom,
quando o conteúdo é bom, ele te fala desses valores, ele te fala do transcendental, mesmo que seja mostrando o inferno. Então, por exemplo, quando você lê a Divina Comédia, você vê lá a descrição do inferno, aquilo é muito impactante. Qual que é o primeiro pensamento? Eu não posso vir parar num lugar desse. Eu preciso tomar jeito na minha vida, porque eu não posso ir para o inferno. Então, isso tudo é muito importante. E a gente não vê muitas vezes nessa literatura moderna, essa literatura mais contemporânea. Eu sou de uma época que a gente aprendeu que qualquer leitura vale, lendo, mas não é verdade. Porque para ler lixo, na verdade, você não tá lendo, você tá perdendo tempo. Se você assistir um filme, é até melhor, porque pelo menos é mais rápido. Eu lembro quando eu fui ler Querido John. Ou igual. Não, eu juro, eu assisti o filme Querido John, foi o livro Querido John. Eu falei, gente, o livro é exatamente igual ao filme. O livro não me acrescentou nada mais, entende? Caramba, muito mais tempo para ler. Então eu só perdi tempo. Agregou vocabulário. Um vocabulário que eu já tinha, nem foi um vocabulário novo, nem realmente eficaz e eficiente na minha vida. E eu diria que o grande problema dessa literatura contemporânea, ela não é ela em si, né? O Northrop Frye vai falar que a leitura, um livro por si só, ele não diz nada. Então, no sentido de que não diz nada para aquele grupo, para aquele leitor, no sentido de que uma pessoa com um vasto background de literatura clássica, ela pega um livro, o primeiro mais vendido na Amazon hoje, que é assim que acaba, ou é assim que começa, sei lá. Aquele livro não vai deturpar as questões que ela tem com a literatura. Aquele livro não vai estragar a vida daquela pessoa, por pior que ele seja. Ela pode sentar e ler ele em uma tarde para se divertir e seguir a vida dela e amanhã voltar para os irmãos Karamazov. E é isso, tá tudo bem. O grande problema da literatura contemporânea é a maneira como ela é tratada. Ela é tratada exatamente do jeito que a Fernanda falou. Tudo é válido, o que importa é estar lendo. Se tudo é válido, o que importa é estar lendo, eu vou passar o resto da minha vida lendo porcaria. E se eu vou passar o resto da minha vida lendo porcaria, eu não estou usando a literatura para o que ela deveria ser usada. E aí aqui eu estou usando até essa expressão que eu nem gosto muito, porque o Lucas até perguntou, né, quando ele começou a falar, né, para que serve a literatura? Porque a literatura ela meio que não serve para nada. Tem uma frase do Mortimer Adler no Como Ler Livros que ele fala, a literatura serve mais para deleite do que para ensinar. É para isso, é para você tá ali, tá curtindo aquele livro e inclusive a gente só consegue tirar boas reflexões de uma obra literária, de uma obra literária clássica, obviamente, quando a gente lê sem ficar procurando. A gente lê pra tá ali, a gente quer engajar naquele personagem, a gente quer entender o que tá acontecendo, a gente quer... E realmente não precisa, bem como o Bruno falou, não precisa ter uma moral da história, um herói e um vilão e uma moral da história para você saber reconhecer os valores. O livro que eu citei antes, o Memória Subsolo do Dostoiévski, não tem... É só o cara sendo chato, fazendo reflexões chatas, contando de como ele era chato com as outras pessoas, e isso basta por si só. Porque é um livro que você fecha e você fica assim, meu Deus! E você fica muito mais maluco das ideias quando você começa a perceber que em alguns momentos da sua vida você foi aquele cara. E esse tipo de reflexão você não tira exatamente da obra, mas sim de quem você é, dos seus valores, no que você acredita, no que você não acredita. Porque se você é uma pessoa que acha ok ser um babaca com os outros, aquilo não vai pegar muito em você. Te inspira, né? Exato, aquilo você vai achar ok, que legal, vai fechar o livro, vai seguir em frente. Agora, se isso para você te incomoda de alguma forma, e aí você obviamente vai começar o livro, porque a gente sempre faz isso, a gente vai começar o livro pensando nos outros, é sempre, nossa, parece fulano fez isso comigo. Aí você vai fazendo aquele exame de consciência conforme a leitura vai passando e você vai vendo que você já fez aquilo. E isso tem muito menos a ver
como eu falei, com o livro e muito mais a ver com você. Tem até um triângulo que eu já vi em alguns textos de teoria literária, que ele faz muito mais sentido para mim hoje do que fazia quando eu estudava teoria literária na faculdade, que é essa questão de que a leitura ela só existe no triângulo livro, autor, leitor. Você não tem como tirar nenhum deles. Você não tem como tirar o leitor dessa equação e, e tirar ali os valores do leitor e quem o leitor é, e no que ele acredita, no que ele não acredita, o que ele ama e o que ele odeia. Você não tem como. Não existe ninguém que vá fazer a leitura pura de um livro assim, não, esse livro é isso aqui, e isso está puro, e isso está exato, e é isso. Porque não é matemática. Não é matemática, é literatura. E eu e a Fernanda, a gente pode ler o mesmo livro e vai bater nela de um jeito em mim, outro, e tá tudo bem. E aí acho, pegando lá o que o Lucas estava comentando no começo, e aqui é a grande questão de por que a literatura não serve para nada. Porque ela está além do certo e do errado. E o que a gente vê na escola? O certo e o errado. Tem prova de literatura. E se você não escreve do jeito correto o que o professor quer, você tira errado. A experiência de leitura do aluno na escola não é levada em consideração. Só que a experiência de leitura é tudo, é a base da relação com a literatura. Então não tem como, por mais, obviamente que tem uns livros bem horríveis que se dá na escola, Macunaíma, José de Alencar eu acho chatíssimo, apesar de ser literatura clássica eu acho chatíssimo, e entendo ele ser chatíssimo para adolescente, mas eu não entendo Machado ser chato para adolescente. Machado é sacana, Machado é irônico, Machado Malandro. é malandro, tem romance também, tem uma coisinha para você torcer, tem tudo isso em todos os livros do Machado. Como que Machado se transforma em chato na escola? Por conta da prova. Você tem que fazer uma prova de literatura e o que você interpretou do livro não interessa. O que interessa é o que a professora quer que você diga. O que ela quer que você diga é X, Y, Z. Você vai colocar isso na prova. Se você não colocar isso na prova, você vai tirar 0. Então, a experiência, o sistema, a estrutura da aula de literatura na escola está dizendo para o aluno assim: a sua experiência de leitura não vale nada. A partir do momento que isso fica martelando no aluno, por que ele vai sair da escola e vai ler? Se a literatura só serve para passar no vestibular, só serve para o certo e errado. Então, a formação literária que a gente tem hoje, que é 100% é exagero, mas 90%, vamos ser legal, 90% da formação literária que a gente tem hoje acontece através das escolas. Né? No Brasil, a gente tem uma cultura baixíssima de ler, assim, em casa, de ler para os filhos, de ler desde pequeno, é uma cultura baixíssima. Então, a maioria da formação literária que a gente tem hoje acontece na escola. Acontece quando? Lá no ensino médio, quando os alunos já são adolescentes, já têm seus gostos, suas preferências, enfim. E ela acontece para quê? Para tirar a nota na prova e passar de ano. Então, para que o aluno vai ler depois disso? Não tem. Então, a pessoa sai do ensino médio, ela não vai fazer essa reflexão que a gente acabou de fazer, de nossa, a literatura, eu posso me divertir com ela, eu posso tirar reflexões, eu posso pensar sobre a vida, o universo e tudo mais através da literatura. O adolescente não vai fazer isso. E aí o que acontece, voltando para os contemporâneos, é que aí principalmente as meninas, né, as adolescentes, que até gostam da aula de literatura, mas não entendem muito bem o que está acontecendo, aí elas buscam o extremo oposto do que está acontecendo na sala de aula. Então, na sala de aula está lendo Macunaíma, está lendo Senhora, de José de Alencar, então eu vou ler o mais vendido da Amazon. Porque é o extremo oposto. Aquilo ali fala a minha língua, fica mais perto, e aí eu posso ler com as minhas amigas e conversar com elas, onde a minha experiência de leitura é validada. Então, tem muitos problemas, assim, mesclados em todas essas ideias, e é muito triste observar isso. Uma coisa que eu lembro
professor falou uma vez para mim, isso me chamou muita atenção, é que ele está criticando toda essa questão da como a literatura é apresentada na escola, né? Porque eu estava no ensino médio, o professor era muito bom, e ele pediu para a gente ler Dom Casmurro. E ia ter a prova, não sei o que lá, e aí ele falou assim, ó, gente, mas leiam o livro e passar o filme para vocês fazerem, passar um filme, que era tipo, não é o filme do livro, mas era tipo um vídeo do YouTube fazendo uma resenha do livro, sabe? Para vocês fazerem a prova, porque eu quero que vocês leiam como a experiência de ler e façam a prova como se fosse um manual de instruções. Vocês lerem para fazer a prova, vocês vão pegar uma obra que é muito boa, que é muito legal, e vocês vão de instruções para montar uma cadeira, uma mesa e alguma coisa. E não é essa a ideia. E é um livro que quando eu li eu gostei bastante, mesmo no adolescente. Mas os outros livros que eu falei, eu odiei. Por quê? Porque eu tive esse professor que falou isso dessa vez. E assim, para a prova, aquele vídeo de 10 minutos que ele passou, que pegou do YouTube, não faço ideia de onde surgiu, resolvi. Era simples, era basicamente, qual que é... muito mais, na verdade, uma análise da história do autor, do período histórico que o autor vive, do que propriamente do livro, da literatura. Você não se coloca no lugar do personagem, você não é transportado para outro. Não, basicamente uma aula de história, né, que acaba se tornando. E aí, de fato, fica muito chato, porque você está lendo como um manual de instruções, você não está se permitindo viver de outras pessoas, você não está se permitindo se abrir para novos horizontes, que é basicamente a alegria da literatura. Ler é muito bom por causa disso, porque é uma experiência que te leva a ter outras realidades, a conhecer outros mundos, e se você não faz assim, não vale a pena. Vale a pena ler livro técnico, livro de engenharia que vou ler. Isso é tão real que, assim, eu só li, assim, nunca li clássico direito, nunca li nada. Assim. Eu li clássico, eu li Senhor dos Anéis, que é clássico e tem discordar de mim, tá errado. Mas assim, e o que eu gostava muito de ler, por exemplo, era Sherlock Holmes, livros nessa pegada. Ao ponto de, quando eu terminei todos os livros do Conan Doyle, do Sherlock Holmes, eu reli, porque eu gostava e eu não achava nada parecido, e eu só li aquilo e eu fui... Assim, a experiência da leitura que me dava do descobrimento das coisas que era agradável para mim, muito mais do que nos livros na escola. Então, no mesmo período da escola, que era para eu estar lendo outras coisas, eu ficava lendo essas coisas. Então, pela experiência que trazendo muito mais do que propriamente pela qualidade do livro. Né? Então, a literatura está muito vinculada a isso também, a experiência que a gente tem quando lê, né? Em vez de ler os livros do vestibular, eu li Senhor dos Anéis, basicamente. Fui fazer li o resumo dos livros do vestibular e li Senhor dos Anéis. É interessante que a Michelle apontou justamente o que o sistema de educação tem feito, né, que está afastando as pessoas, né, da literatura, da leitura, né, enfim, que é justamente sistematizar, né, a literatura, é você não sei nem se existe essa palavra, mas tornar ela um cálculo matemático, né? Então, você precisa entender qual é a introdução, depois o desenvolvimento, depois a conclusão, mas no desenvolvimento tem 3 pontos, tipo, aquela aula de redação, né, para Enem, enfim, né, que a gente sempre tem que ler o livro para entender quais são esses pontos, né, e você acaba perdendo ali toda a profundidade, né, o que você pode tirar daquele livro. E o que a gente quer fazer aqui, gente, não é romantizar a leitura, não é romantizar a literatura, até mesmo porque vão ter livros ali que a Michelle gosta, que eu não gosto, que a Fernanda gosta, o Bruno não gosta, enfim, é um gosto muito particular, então não dá para colocar todos os livros como se fosse mágico o negócio, você vai entrar no universo especial e é isso e aquilo, não é assim, mas ao mesmo tempo também a gente quer tirar essa visão sistemática, né, que foi colocada também sobre a literatura, que afasta as pessoas. Então, ler um livro, eu gosto até de usar essa comparação, porque, assim, atualmente, o que está em alta hoje é a sétima arte, né, é isso que está em alta. O que está em alta hoje é o cinema, são os blockbusters, né, os filmes, e você pensar que tem muitos filmes que são adaptações de livros. Então, aquela experiência na literatura, aquela experiência nos livros que as pessoas viviam talvez alguns séculos atrás aí, é o que a gente está vivendo hoje através dos filmes. É claro que
existe toda essa cultura de consumo, né, em torno aí da cultura pop, em torno aí desses blockbusters, que acaba perdendo muito em qualidade, enfim, e jamais um filme... Na verdade, existem adaptações que são melhores que os livros, né? A gente pode falar até do Poderoso Chefão, por exemplo, que é melhor do que o livro do Mário Puzo. Inclusive, ele foi o próprio roteirista do Poderoso Chefão, mas o filme conseguiu superar. Porém, o livro sempre tem muito mais detalhes, sempre tem muito... assim, é algo sempre muito mais profundo, né? Por exemplo, eu assisti O Senhor dos Anéis, e depois de assistir O Senhor dos Anéis, eu quis ler os livros, né? Aí eu li os livros e assim, caramba, é outro filme. É outra história, assim, é um negócio muito mais... Não que o filme seja ruim, o filme tem os seus méritos, mas o livro é muito mais profundo. E o problema, é o ponto que eu quero chegar, tô falando aqui, mas o ponto que eu quero chegar é que o problema da gente se afastar da literatura, porque a literatura, quando eu me debruço sobre a literatura, eu gosto de ler, eu leio vários livros, eu começo a comparar as histórias, os autores, etc. E tipo, nossa, esse autor aqui é um negócio mais malandro, esse autor aqui é sempre tudo muita tragédia, é muita dor, muito sofrimento. Então eu começo a viver essas experiências, a entrar nessas histórias, isso desenvolve, de certa forma, o meu imaginário. Né? E o imaginário, querendo ou não, ele é importantíssimo para a inteligência, ele é importantíssimo para a cultura. Então, assim, a gente critica a nossa cultura, a gente critica a capacidade intelectual das pessoas, mas, na verdade, tá lá atrás o problema. O problema é porque não existe essa literatura embasada aí na vida das pessoas. As pessoas não leem, as pessoas não buscam, as pessoas elas não dão importância, elas têm uma imaginação pobre. E essa imaginação pobre que causa todos esses problemas aí na cultura que a gente vê hoje, né? É a falta. O Northrop Frye, eu gosto muito dele, no Imaginação Educada, ele fala sobre isso, né? Que nada mais ler, ter esse background amplo de leitura, de literatura, nada mais é do que ampliar o seu esquema de possibilidades de experiências. Então, e aí aqui eu nem tô falando, né, não precisa ir para fantasia para isso. Você pode pegar os autores do realismo, e você vai ler Memórias Póstumas de Brás Cubas, e você vai ver aquele personagem, você vai estar ali assistindo, você vai estar do lado dele, principalmente Memórias Póstumas, tem essa narração que convida o leitor a estar ali ao lado do narrador, então você vai estar ali assistindo aquela história, participando daquilo, vai estar ao lado do narrador, você vai estar pensando sobre aquelas experiências, você vai estar vivendo elas de uma forma que é muito. Você poderia viver 1000 vidas e não ia ser do mesmo jeito que aquilo ia acontecer contigo, não ia causar a mesma reflexão. Fora que também tem a grande questão que, né, quando você está de fora, é muito mais fácil de você refletir, de você pensar, de você medir os prós e os contras, de você pensar qual a implicação disso, a consequência daquilo, como que isso interfere ou não interfere na minha vida, enfim. Então, quando a gente tem uma geração inteira, né, e aí aqui eu estou sendo bem generosa, falando uma geração só, como se só o pessoal que tem 16 anos agora fosse o problema, não. Mas quando a gente tem uma geração inteira de pessoas, de jovens com a imaginação pobre, a gente tem um problema social desses jovens. Eles não sabem pensar se colocando no lugar do outro. Eu nem estou falando uma questão de empatia, de você querer se você sentir empatia pelo acontecimento de outra pessoa, mas aí a gente entra nessas loucuras que a gente tem hoje de dicotomia política extrema, que se você não concorda comigo, você automaticamente é uma pessoa horrível. E isso acontece porque esses jovens, eles não têm a capacidade de compreender que as pessoas podem pensar de maneira diferente porque elas tiveram uma vida diferente, com experiências diferentes, e essas experiências diferentes resultaram em valores diferentes, em crenças diferentes, e então a gente consegue, isso fica muito... Eu sei que essa discussão que eu entrei, ela é um pouco complicada, porque meio que
essa dicotomia existe desde que o mundo é mundo. Mas a gente vê esses debates hoje na internet, de jovens, 16, 17, 18 anos, discutindo política de maneira acalorada, de gente que uma hora gosta muito de você e quando descobre que você votou em fulano, ciclano, beltrano, ou que você é contra o aborto, enfim, as pessoas começam a te odiar por conta disso. Isso é falta de ter essas experiências possíveis, ter o imaginário, ter a imaginação bem formada, de você conseguir compreender e conviver com outras pessoas. E é isso, assim, as pessoas ficam, os jovens hoje aí, de novo, vou falar dos jovens leitores de leitura de literatura contemporânea. Eles leem livros de autoras feministas, tem uma moral da história feminista, tem todo um desenrolar da história que te faz, né, concordar com a autora, com os personagens, enfim. Então é muito confortável ler esse tipo de literatura. Ela não causa nada. Não, e aí você vai ler um livro com um personagem, né, meio medíocre, Memórias Póstumas, Memórias Subsolo, A Morte de Van Illich, que tem esses personagens meio medíocres e que você fica meio, tipo, agoniada, né? Memória Subsolo é um livro curtíssimo e aí a primeira leitura sempre demora um pouco, porque você não tá entendendo direito, aquilo é desconfortável, você não sabe se você onde você tá indo com aquele livro e o desconforto é o que vai tirar a gente desse lugar. A partir do momento que a literatura está causando um desconforto, que o livro que você está lendo está causando um desconforto, a sua imaginação está sendo formada de alguma forma, principalmente para o lado positivo, né? Quando esse desconforto ele é um desconforto assim de você eventualmente perceber que você também parece com aquele personagem que é medíocre, que é mesquinho, que é chato, enfim. Então, quando você só fica lendo livros de autoras que você concorda com a ideologia daquelas autoras, que escrevem de uma maneira confortável para você, acontece o que, né, está acontecendo agora, que há um cancelamento massivo da J.K. Rowling. Eu nem sou fã de Harry Potter, eu não fui fã de Harry Potter nem na época que eu tinha idade para isso, mas que é um absurdo, que é tipo assim, você vai levantar a vida da autora inteira antes de ler o livro, não, preciso saber exatamente o que ela quis dizer nesse tweet aqui para eu saber se vou continuar lendo Harry Potter ou não. Isso é loucura. É loucura. É loucura. As pessoas vivem num mundo que é louco, é completamente louco tudo isso. Mas e que vem. Agora tá extremo, tá absurdo, mas essa influência negativa da literatura, de certa forma, contemporânea, ela já faz um tempo, né? Exemplo de quando eu era adolescente. Então, acho que quando eu tinha mais ou menos uns 12 anos, que estourou a febre do Crepúsculo. Nossa, eu li todos os livros de Crepúsculo, gostava demais de Crepúsculo. Aí eu fui reler depois, né? Já falei, como que eu gostava de muito fraco. A escrita é ruim, enfim, é tudo ruim. Mas, e o que a gente vê já presente no Crepúsculo? É uma obra de fantasia, não tem nada demais. Comparado com as coisas de hoje em dia, realmente não tem. Mas é extremamente feminista. É uma literatura extremamente feminista. É uma literatura de valor. E é uma literatura que, de fato, não acrescenta nada. E aí entra um ponto que eu acho que é muito importante a gente colocar. Então eu não posso gostar de Crepúsculo, eu não posso, por exemplo, eu gosto de Harry Potter. Não, você pode gostar de Harry Potter, você pode ler Harry Potter à vontade, você pode assistir o filme de Harry Potter à vontade, mas você tem que entender que você está fazendo isso como um entretenimento. Da mesma forma que a gente assiste os filmes da Marvel, da mesma forma que a gente assiste séries que lançam e que pouco agregam a gente, agregam quando a gente faz muito esforço para agregar alguma coisa, elas, em geral, é o tipo de coisa que você fala assim, não quero pensar hoje o dia inteiro, tô cansado, vou pôr uma besteirinha ali só para descansar a mente. Se você assim, tudo bem, não tem problema você ler essas coisas. O problema é quando você só lê essas coisas e você ainda quer falar, eu estou lendo literatura, eu sou um leitor, vangloriar disso, porque você está se enganando, na verdade. E aí entra um outro ponto também, que é da questão dos clássicos. Eu gosto de Harry Potter, vou buscar ler os clássicos, porque os clássicos vão ser uma coisa. Sim, mas lembre-se que não é para você ler como um manual, é para você
uma boa experiência disso, e vão ter clássicos que você vai ter uma boa experiência, que você vai se identificar. Vão ter clássicos que você não vai gostar, e tá tudo bem. Eu não sou a gostar de todos os livros clássicos que foram feitos na história da humanidade, porque tem alguns que não contam, tem alguns que não são meu estilo. Por exemplo, o povo vai me matar, mas eu não gosto de Memórias Póstumas, porque eu não gosto de nada que fala muito de morte, de cemitério, eu já acho macabro e não me agrada. Mas eu li, é um clássico, ensina muito, é muito bom. Mas 10 mil vezes Dom Casmurro, se for comparar com Machado. E tá tudo bem, não tem problema, entendeu? Saber diferenciar qualidade de gosto é muito importante. Exatamente. É muito importante, porque eu, por exemplo, não gosto de Jane Austen. Essa é a grande polêmica do meu perfil. Eu não gosto, eu acho chato, eu acho as personagens dela chatas. Não gosto, ponto. Porém, o que ela fez na escrita, esse povo que publica romance até hoje fica tentando imitar o que ela fez, desesperadamente. O que essa mulher fez foi incrível. Mas eu tenho o direito de achar que Orgulho e Preconceito é chato, de achar que a Elizabeth é chata. Concordo. Eu tenho o direito. Orgulho e Preconceito, eu tenho. E tudo bem, isso é Exato. Tanto que a caixinha que eu mais Livro, recebo... filme, série. Nossa, a caixinha... de todas as versões. A caixinha que eu mais recebo no Instagram é uma lista, 5 clássicos básicos para quem quer começar a ler os clássicos. Não existe isso, gente. Você para e pensa, o que eu gosto? Que tipo de filme que eu gosto de assistir? Que tipo de livro besta que eu gosto de ler? Que tipo, até jogo, né? Que tipo de jogo que eu gosto de jogar? Pensa. Eu gosto de assistir filme de romance. Então, pode ser que você vá gostar de Jane Austen. Então, eu gosto de assistir filme de... né? Gosto desses filmes mais cabeças, tem umas reflexões, umas coisas entre linhas. Pode ser que você vá gostar de Dostoiévski. Então, isso não tem como, não tem um manual de instruções. Não, porque você vai ler esses cinco livros aqui e você vai sair daqui um leitor de clássico. Eles vão mudar a sua vida e você vai... Não existe isso, porque pode ser que você tenha uma experiência horrível com os livros que mudaram a minha vida. E é normal isso, porque as pessoas são diferentes. Eu sempre gosto de falar lá no Instagram que não existe como separar a Nichelle normal da vida real, que tem as dinâmicas familiares, enfim, da Nichelle leitora. É uma pessoa só, eu sou uma pessoa só. O Fernando é uma pessoa só, o Lucas é uma pessoa só, o Bruno é uma pessoa só. Não tem, você não separa essas duas coisas. Não tem como. Então, o que você tem que fazer? Nossa, eu quero muito começar a ler os clássicos. Essa conversa do Bacon me convenceu e eu vou ler os clássicos. Por onde começar? Faz um exame de consciência, vê o que você gosta. Pesquisa autores clássicos de romance meloso. Você vai ver lá, Jane Austen, tá lá. De tragédia, horror. Horror! Gosto de Lovecraft. filme de terror. Vai lá. Edgar Allan Poe. Isso aí já... Eu nem durmo depois. Isso é muito legal. E pensar que as pessoas são diferentes, elas têm dinâmicas diferentes com os livros, isso é muito incrível. É uma experiência muito legal parar para pensar e trocar essas ideias. Mas eu tenho a impressão que as pessoas querem um manual de instrução. Sim. Prontinho, porque é isso que a gente foi ensinado desde sempre. Exato. Principalmente quando o papo é literatura. E porque também tá na moda, né? A verdade é isso também. Pagar aqui com a minha biblioteca linda, maravilhosa, no fundo, entendeu? E assim, a gente é uma sociedade hoje que vive atrás de gurus, de pessoas que dão as respostas, que dão os caminhos. É uma sociedade que, tipo, que vai tanto no psicólogo, não é nem tanto porque eu realmente preciso, mas é porque eu preciso de alguém que me fale o que eu tenho que fazer, né? O psicólogo não tem que fazer isso, mas o que os psicólogos mais fazem hoje em dia é isso, né? Dizer o que a pessoa tem que fazer da vida, dar soluções. É uma sociedade que está atrás de fórmulas. Eu quero fórmulas, me dê fórmulas, pelo amor de Deus, Nichelle. Por onde eu começo, Nichelle? Pelo amor de Deus, Bacon. Eu quero filmes. Onde eu começo nos filmes? E é isso que as pessoas cada vez mais querem, né? E assim, quando a gente fala de ler, de literatura clássica, gente,
A Nichelle até falou isso. A gente não tá falando, ó, leia 5 livros e pronto. Vai pra guerra. É isso. Não, não é isso. É como a Nichelle diz lá no perfil dela do Instagram, é trazer pra vida. Então não é assim, eu vou ler e agora eu estou preparado. Eu li 10 livros, agora estou preparado. Posso começar. Começar o quê, cara? É a vida. É trazer pra vida. É ler cada vez mais. Você lê aquilo que você gosta, aquilo que você consegue ali, tipo, que te traga alguma coisa, algum valor também. Até mesmo porque a Fernanda falou sobre essa questão do lazer, né? Meu, se você é igual a Fernanda, provavelmente você vai ter essa leitura de lazer, essa leitura assim mais que te traga alguma coisa construtiva, né? Eu tenho uma certa dificuldade de começar a ler um livro. Assim, para mim é um esforço, é um exercício. Ler também é um exercício, eu tenho que me esforçar e para começar. Então, eu não vou conseguir pegar um livro ali. Um momento aqui de lazer, vamos ler. Isso para mim não vai, entendeu? Você vê como que não é uma fórmula que é para todas as pessoas. Eu tenho que saber que aquele livro é bom pra caramba. E eu vou até o fim, aquilo ali vai me agregar pra caramba, entendeu? Para mim é assim que funciona. Então, você que vai se encontrando, né? É engraçado, né? Porque literatura eu só consigo ler se for maratona Netflix, assim, ó. Sabe, tipo aquela série que você começa e termina, eu sou assim com um livro. Ou eu começo e não termino o livro, ou eu vou terminar o livro muito rápido. Tipo, muito rápido, assim, tipo... E isso é muito... Essas diferentes experiências de leitura são muito legais. Eu leio muita coisa por obrigação, porque eu leio muita coisa para dar aula. A Fernanda deve ler muita coisa para a faculdade. E aí, isso quebra um pouco. Quebra um pouco, porque aí eu não sei como que eu lido com essa leitura. Eu decidi, desde o começo do ano, que leitura de obrigação não é hora lida, é hora trabalhada. É hora trabalhada. É hora de estudo, não é hora de leitura, exato. Não estou lendo, não estou lendo. Se eu terminei agora um projeto que eu estava lendo os Lusíadas com um tutorando meu. Então, eu não estava lendo os Lusíadas. Ai, que chique, a gente já estava lendo os Lusíadas. Não, estava trabalhando em cima dos Lusíadas. Estava estudando, trabalhando, pesquisando. Não estava lendo. Quem leu foi o meu aluno. Eu fiz a pesquisa, eu fiz o trabalho, eu fiz todo. Quem leu foi ele. Porque eu não tive a experiência, não dessa vez, não nessa leitura, mas eu não tive a experiência de me deleitar com o livro. Não consegui. Então, por mais que eu ficava, né? Fico toda a aula falando assim, não, porque tem que tirar daqui, não adianta ficar só olhando para a forma, tem que pensar, né, no enredo, pensar no que está acontecendo, refletir sobre aquilo, puxa um pouco para essa literário, enfim. Eu mesma não me deleitei nem um pouquinho com o livro. E tudo bem. Porém, assim, fica, né, às vezes passa a tarde inteira planejando uma aula, aí no fim do dia realmente fica difícil de sentar e ler um livro. Vou ler o livro que eu estava lendo. E eu sou o tipo de pessoa que principalmente literatura, se eu não leio todo dia o livro que eu estou lendo, acabou para mim. Acabou. Não adianta. Eu tenho que começar, ou eu desisto do livro e começo outro, ou eu tenho que começar de novo, se eu quero muito. Que não adianta. Eu preciso, mesmo anotando, fazendo um monte de coisa, eu preciso ter o ritmo da leitura. Nem que seja um pouquinho todo dia. Aquele livro precisa estar ali um pouquinho comigo todo dia. E é muito incrível parar para pensar que cada pessoa vai ter uma experiência de leitura diferente e vai lidar com o livro de uma maneira diferente. Por isso que não adianta, não, porque eu preciso... Nossa, eu ia estar rica se eu vendesse lista de livro e passo a passo para como botar a leitura na sua vida. Eu tava rica já. Porque é isso que as pessoas querem, desesperadamente. E aí a resposta que eu tenho para dar é que isso não existe, gente. Não existe. Não tem como. Porque a minha rotina, eu trabalho em casa, a minha rotina é diferente da rotina de uma pessoa que pega 2 ônibus para ir trabalhar num escritório. Que é diferente da rotina de alguém que trabalha CLT em casa.
que é diferente da rotina de uma pessoa que faz faculdade. E não existe, né, uma rotina de leitura. Assim como não existe a pessoa leitora separada da pessoa normal, não existe uma rotina de leitura lá e a sua rotina aqui acontecendo. Não. Você precisa colocar, se você quer ter, né, constância na leitura, se você quer fazer a leitura parte da sua vida, você precisa colocar a leitura dentro da sua rotina, e não ao contrário. Então não adianta você acordar um dia e, né, agora, assim, metas para 2023, você vai, ai, não, porque eu vou ler 2 horas por dia, você não vai. Lê 52 livros no ano. Ou um livro por semana, você não vai. Aí você se frustra. Aí em janeiro você já não consegue, aí você se frustra. Aí, não ler não é pra mim. Sim, porque você tá tentando ler como as pessoas passam no Instagram que tem que ler. Você tá tentando ler. Outra coisa que eu falo bastante também aparece direto na minha caixinha de perguntas. E quantas horas por semana você lê? Eu sempre respondo, não interessa. Eu trabalho com isso. Não interessa. Não interessa. Além de eu trabalhar com isso, todos os estudos que eu faço por fora, porque tipo, estou com curiosidade no assunto tal, quero estudar. Eu prefiro ler do que assistir um curso. Então, isso é uma coisa minha, porque eu não tenho como contar isso também como, mesmo que eu esteja lendo porque eu quero esse livro teórico do assunto X aqui, eu não tenho como contar isso como hora de leitura, porque se a pessoa fazer um curso sobre o assunto X, é o jeito dela de estudar o assunto X. E aí, né, tem meses que eu leio mais, tem meses que eu leio menos, mas é obviamente que uma pessoa que trabalha, né, 8 horas por dia, faz faculdade, pega 2 ônibus para ir para o trabalho, ela vai ler muito menos que eu, e tá tudo bem, porque é o que a rotina dela permite, e a rotina dela não exige que ela leia o tanto que eu leio. Tá tudo bem, tá tudo ok com isso. E eu acho que compreender isso ajuda a pessoa a ter uma relação um pouco mais amigável com a leitura. Porque tem essas duas coisas, né? A gente acaba pensando. Tem tanto ler não é para mim, porque eu não tenho tempo para ler, mesmo que eu fique 3 horas por dia no TikTok. Eu não tenho tempo para ler. E clássico não é para mim, porque eu não sou inteligente o suficiente para isso. E somos dois. Eu não tenho tempo para ler um livro denso como esse. Você não tem tempo para ler esse livro em uma semana. Mas em um mês, 2 meses, você tem. E tá tudo bem se você demorar para ler 2, 3 meses um livro. Desde que você leia, que você esteja ali se deleitando com ele, que você esteja ali aproveitando tudo que aquela experiência de leitura tem para oferecer. Então, é meio que isso, assim, não tem um passo a passo, uma lista de 5 livros e uma lista de 5 hábitos que você precisa fazer para começar a ler clássicos em 2023. Não tem. Felizmente não tem. Tutorial de como ser um bom leitor, né? Não existe. Tem autoconhecimento, né, que é a chave para tudo, basicamente. Existem técnicas que o povo usa, a técnica que funciona para um não funciona para outro, e não adianta, entendeu? Só essa conversa que a gente está em 4 pessoas e cada um é completamente diferente ao outro em relação à leitura. Então, falou que ele lê de uma vez. Eu leio mais de um livro ao mesmo tempo. Tô lendo um que é para faculdade de obrigação, o outro eu tô estudando alguma coisa, sei lá, para gravar um podcast, e o outro que eu quero saber, sei lá, besteira total. Eu sou a pessoa que eu vi uma temporada, eu sei que tem um livro e eu quero saber o final, eu vou lá e leio o livro, quero saber o que vai acontecer. E aí eu me decepciono e já nem termino de achar. Em geral, acontece bastante isso. E beleza, não tem problema. Mas eu sou assim, o Bruno não é, o Lucas não é. É diferente, tá tudo bem. E o que isso pode contribuir para a sociedade é justamente isso. Se você tem uma bagagem literária, se você tem uma vida e alguns anos já lendo vários livros, você começa a comparar as histórias de ficção, você começa a tomar para si algumas decisões que você achou que foram decisões importantes para aquele momento de sofrimento, para aquele momento de alegria, para aquela conquista, ou para aquele fim de mundo, ou aquela história totalmente distópica, né? Isso te ajuda a poder contribuir na sociedade como você se torna uma pessoa culta, né? E assim, quando a gente fala pessoa culta, não é aquela pessoa que anda lá de gravata borboleta ou suspensório e fala assim, né, tal. Não é isso.
mas são pessoas que conseguem opinar com responsabilidade sobre a vida, sobre relacionamentos, sobre religião, sobre futebol, enfim, pessoas que opinem com responsabilidade. É claro que isso vai depender também da sua articulação, né? Aquilo que você leu, se aquilo que realmente transmitiu alguma coisa boa para você ou não, né? Porque igual a Fernanda falou também, eu posso ler a Fernanda Nichelle, né? Eu posso ler um livro ali totalmente feminista que vai só me dar mais bagagem ainda para poder alimentar essa militância que eu tenho, né? Então, assim, é você saber ler algo que te agregue, né? E isso você vai contribuir de forma muito grande para a sociedade. E o próprio Olavo de Carvalho, ele falava que antes de desenvolver qualquer tipo de ciência, você precisa desenvolver a linguagem e a literatura, porque é ela que vai te dar essa bagagem depois para você desenvolver as outras ciências, né? É você entender das humanidades, né? E não é no sentido humanista, né, que tá na moda essa palavra, mas é no sentido de você entender as pessoas, você saber articular, você saber falar e agregar de alguma forma, mas de alguma forma positiva, né, na vida das pessoas, na sociedade, no trabalho, na escola, enfim, onde você estiver, né? E a literatura te dá essa bagagem. Então, como que isso ajuda o desenvolvimento da sociedade mesmo, né? Eu até brinco com o senhor meu marido, o senhor História Magíster, assim, pra que ficar lendo documento e livro histórico e tem que ler 10 livros históricos para entender como funcionava? Ler uma obra literária sobre a época, que tá muito mais fácil, você tá lá, você compreende, né? Obviamente sei que são coisas completamente diferentes, mas é um jeito de compreender isso que o Lucas acabou de falar, porque só a literatura é capaz de algumas coisas. Você pode ler documento histórico, você pode ler 2, 3 livros de história, e quando você lê uma obra literária que retrate as pessoas daquela época, os costumes, né, o sentimento daquele povo daquela época, você se transporta de um jeito diferente para aquele lugar. Você entra de um jeito diferente naquele período histórico. Você aproveita de uma maneira diferente. Isso tem um impacto diferente em você. E é esse impacto que vai realmente colocar as coisas assim numa balança e realmente você vai conseguir refletir sobre certas coisas e se você for um leitor atento e se você for uma pessoa com a cabeça no lugar, né, que é o mínimo, se você tiver a cabeça no lugar, você vai sair da leitura daquele livro uma pessoa melhor. Você não vai sair da leitura de um documento uma pessoa melhor, mas da leitura de um livro você vai sair uma pessoa melhor. Exatamente. E eu acredito que seja isso, né, gente? Acho que... eu tenho uma pergunta. Fala aí. Aqui, remoendo para fazer. Michele, qual que é o seu livro favorito? Meu livro favorito é o livro que a Fernanda não gosta. Meu livro favorito é Memórias Póstumas de Brás Cubas. Olha só. Pra ver, viu? Que tudo bem. Pra ver que cada pessoa vai ter uma experiência diferente, mas eu gosto muito de Machado e eu gosto muito da literatura realista, mas memória... E durante muito tempo, meu livro favorito foi Dom Casmurro. E aí eu peguei e... Aí eu li Memórias Póstumas depois que eu me formei isso. Final de 2019, começo de 2020. Aí eu li Memórias Póstumas, assim. Aí, 2 semanas depois, eu pensei, vou ler de novo pra ver um negócio? Não, acho que esse aqui é meu livro favorito, sim. E aí ficou. Assim, eu sou péssima com essas coisas de escolher favorito, mas ficou Memórias Póstumas. Eu não fico mexendo muito nisso. Agora a pergunta que vai os seguidores gostarem ou não de você, hein? Essa é séria. Gosta do Senhor dos Anéis? Eu adoro Senhor dos Anéis. Ah, então pronto, tá tudo Assim, bem. eu tenho experiências e experiências. Eu aprendi a gostar depois de adulta, assim, depois de cabeça mais no lugar. Porque, e aí a grande questão é, eu não gosto de fantasia. E aí o que aconteceu foi que eu tive, né, como todo mundo, o primeiro contato, como todo mundo, acredito eu, como todo mundo, o primeiro contato que eu tive com o Senhor dos Anéis foi através dos filmes.
E aí eu fiquei, legal, isso é legal. Isso é legal. Ok. E aí isso ficou assim na minha cabeça ali, isso é legal. E aí eu fui ler os livros, e aí tá, eu acho que eu gosto disso. E aí eu fui dar, assim, mais uma. Eu não cheguei a reler eles depois que eu cheguei a essa conclusão, mas aí, eventualmente, eu fui crescendo, e aí fui crescendo, assim, fui amadurecendo a cabeça. E aí eu fui pesquisando sobre, fui. Tá, eu gosto, eu gosto. Aí eu tô, assim, com um projeto de reler, sim, e aí, mais ler tudo, porque eu só li a trilogia, assim, em breve. Mas aí, no caso, agora eu vou ter um recém-nascido para cuidar. Então, acho que esse em breve vai ficar um pouquinho mais para depois. Mas eu tô, assim, me coçando para fazer isso tem um tempo já, desde que eu cheguei na conclusão, assim, eu gosto. Porque realmente, eu não gosto de fantasia. Eu fui gostar das Crônicas de Nárnia depois de grande também, assim. Nárnia eu sou apaixonada. Mas, e aí eu li, mas foi depois de grande. É por isso que eu não sou muito fã de Harry Potter, por exemplo, porque eu tentei ler quando eu era, assim, pré-adolescente, e eu ficava assim, eu não peguei a onda do Crepúsculo, eu me salvei da onda do Crepúsculo porque eu não gosto de fantasia. Assim, por que eu vou ler uma menina namorando um vampiro? Eu ficava Que assim, por quê? brilha no sol. Por que eu vou ler isso? Eu ficava, não vou ler, não quero. Assim, mas E é fez porque bem. eu me salvei de uma. É. Mas é porque eu tenho problema com fantasia e eu não sei, deve ter alguma coisa cognitiva na minha cabeça que, sim, eu não consigo direito entrar naquele universo. Mas também acho que aí é o que a gente falou antes, né? É você saber diferenciar o que é gosto e do que é qualidade. Então eu pensava assim, né? Ok, eu não gosto de fantasia, e eventualmente, quando eu percebi que Senhor dos Anéis é de fato bom, aí tá, o que tem aqui além da fantasia? E aí, obviamente, que você vai entrando e você vai descobrindo muitas coisas. Também estar aberto a conhecer o que é bom e tentar entender o porquê aquilo é considerado bom, né? É porque o Senhor dos Muito Anéis bom. é propriamente considerado um clássico, mas aqui no Bacon ele é. Atitude correta. Porque de fato ele é. Gente, é maravilhoso, não tem jeito. Ah, ele passou no teste do tempo. Tem muitos autores muito mais recentes que têm livros que são considerados clássicos. Passou no teste do tempo. Ele tem toda essa gama cultural e de valores. Eu acho que é um clássico. Eu também acho. Quem é que decide isso? Voltamos aqui entre nós e decidimos que é um clássico. Eu acho também, pela classificação do Ítalo Calvino, que na verdade não é uma que ele dá, são 7, mas enfim, é considerado um clássico, porque ele tem todo esse universo que sustenta ele, assim, né, tá em tudo, e realmente a grande prova disso é que entrou no imaginário coletivo de uma maneira que não tem mais como Então. sair. É a Exato. grande questão, e aí tem toda uma polêmica, mas é a grande questão do Harry Potter. Eu não gosto de Harry Potter, mas Harry Potter está por isso aqui de ser considerado um clássico. Não, aí não. Ele não foi ainda considerado clássico, justamente porque existe esse. Não. E que eu também faço. Mas a grande questão é que ele entrou no Tudo tem imaginário limite, calma. coletivo. Mas ele entrou. Tô brincando. Ele entrou no imaginário coletivo de um jeito que eu realmente acho que daqui 20 anos as pessoas vão falar de Harry Potter. É que, assim, eu acho, particularmente total, a qualidade de. Gosto muito de Harry Potter, né? Vocês conseguem ver aqui atrás os livros de Harry Potter e do Senhor dos Anéis e da Jane Austen ali, um do adulto, que são os meus favoritos. Mas a diferença de qualidade de Harry Potter e de Senhor dos Anéis é gigante, assim. O Senhor dos Não tem Anéis é muito comparação. melhor em qualidade. E aí, por isso que, se fosse falar um clássico, pra mim é o Senhor dos Anéis, e o Harry Potter não entraria como clássico. Ele seria mais um clássico pop, de certa forma. Né? Eu acho que esse é o grande problema do Harry Potter, porque ele é muito mal escrito, aquilo tudo é muito horrível. Porém, ele entrou no imaginário, aquilo tudo é muito horrível. O público de vocês lê Harry Potter, porque eu acho que eu vou apanhar, mas é horrível mesmo, gente. Não tem como aguentar aquilo. Eu tentei ler no original uma vez para ver se era problema da tradução, e eu fiquei, eu não quero mais isso na minha vida. Porém, entrou no imaginário coletivo de uma maneira
que não tem como. Eu não consigo pensar que daqui 20 anos as pessoas vão simplesmente esquecer. Porque essa é a grande questão, né? O passar o tempo é você esquecer. Sim. Que é o que acontece, por exemplo, Crepúsculo, que deu tipo, uma caída depois de um tempo. Esses romancezinhos, troca o autor e eles acabam. O Harry Potter, de fato, continua. Né? É um negócio, tipo, 50 tons de cinza. Ninguém nem lembra mais o nome da autora. Sim. Ah, é uma autora? Eu nem sabia que era uma mulher. Tem todo um, né? Mas aí a grande questão é, Harry Potter não só todo mundo lembra e entrou no imaginário do povo, como as pessoas comentam sobre isso. Gente que nunca leu faz uma outra piadinha sobre Harry Potter, sobre isso, sobre aquilo. Então é meio complicado você fugir disso, e eu acredito que levando, assim, a gente vai ter eventualmente clássicos que não são livros tão bem escritos assim. E aí isso faz parte da evolução ou não, né? Ou a não evolução do ser humano. Não, e tem até tem Reflexo gente da também nossa sociedade. que critica até a forma de escrita do Tolkien, assim, né? É muito diferente o Tolkien do Harry Potter, mas critica porque ele é muito detalhista, então ele dá muito detalhe. Tem gente que não gosta disso, né? Vai de gosto mesmo, né? Não tem jeito. Aí já entra num ponto de gosto. A princípio, por exemplo, para mim foi difícil começar a ler O Senhor dos Anéis, porque eu não estava acostumada. Não, pra nossa, esse mundo atual é uma coisa muito difícil. Mas depois é maravilhoso. Depois, O ritmo, você vai, você consegue imaginar o que ele tá falando, aí no ritmo que a gente vive hoje, parece que o Senhor dos Anéis é tipo, é menos um ponto, né? Tipo, a gente geralmente ouve as coisas 2.0. O Senhor dos Anéis é tipo um negócio assim, menos um, entendeu? Você tem que dar uma acalmada, uma tranquilizada, mas depois você vai, vixe, você não para mais, né? Isso a gente tá falando isso até mesmo pra gente não ficar romantizando, né? Falando que, nossa, é tudo maravilha, flores, somos todos leitores ávidos. Não, não é assim também, gente. Não é assim que funciona. Só a Fernanda e a Michelle. Né? Então, metade, tá? 50% aqui do... Mas você viu que a Michelle falou, ela lê também lê muito por conta do trabalho, tem toda essa questão, né? Mas antes de terminar, antes da gente ir pra conclusão, acho que seria interessante a gente até dar algumas indicações, né? Tipo, e talvez cada um Top aqui 10 dá livros. uma indicação. Aí não que necessariamente a pessoa vai escolher o que o Lucas indicou, o que a Fernanda indicou, enfim. Mas a gente dá uma indicação, olha aqui, ó. A gente falou nesse podcast sobre várias obras, né? Que quem gosta, quem não gosta, enfim. Mas seria interessante a gente falar, tipo, não é nem falar o que diz a obra, é só indicar mesmo, né? Então, assim, eu começo porque, assim, eu gosto muito de distopia, eu gosto muito de, como eu falei também, essa pegada mais voltada pro terror, né, na literatura também. Então, assim, para fugir do padrão, porque eu falaria, leia Senhor dos Anéis, né? Para fugir do padrão, então, leia, acho que um livro bom sobre distopia, 1984, George Orwell, a gente já falou várias vezes aqui também nesse podcast sobre, e até mesmo esse poder que a literatura tem também de falar não só do passado, mas também do futuro, né? A literatura tem é um negócio assim poderoso, né, dentro da literatura. E também o horror, né? Eu falei do Lovecraft, o chamado de Cthulhu. Eu gosto do Lovecraft, então se você gosta de terror, alguma coisa assim, fica aí essas duas dicas. Vocês podem indicar também, por favor. Ou indicar o livro que tá lendo agora, gente. Sei lá, indique um aí. Vai lá, Fernanda, você. Para quem gosta de romance, contrariando aqui a Michelle também, e de época, eu realmente gosto muito da Jane Austen, mas gosto muito de Orgulho, que é um livro, um dos romances que mais gostei, mas realmente romance, tem que gostar de filme de época, tem que gostar de filme de Natal. Quem gosta de filme de Natal vai adorar Orgulho e Preconceito, porque tem essa característica romântica, e ele é muito bem escrito, então acho que é muito melhor ficar lendo esses romancezinhos água com açúcar que você encontra aí na Amazon, paga vintão. Indo para um romance um pouco mais profundo. Aí, Bruno, dá uma palhinha.
Meditação de Cinza e Crepúsculo. A gente deixou o Senhor dos Anéis pra... Eu ia falar o Senhor dos Anéis. Vou deixar pro Bruno. Até porque eu não leio, né? Então, se vocês tirarem... Não, mas fala desse livro que você tava lendo recentemente aí que você terminou, pô. O Duna? Duna? É, Duna, por que não? Herbert. É. Eu gostei pra caramba, eu fui viajar com o livro e fiquei mais lendo do que viajando. Eu odiei. Eu gosto muito de fantasia, de ficção, enfim. Com ficção científica. Então foi Duna o que eu li assim. Mas eu vou ser do contra, eu vou indicar Silmarillion. Ah, boa, Bruno. Tá bom. É isso aí, Michelle, agora é você. Eu vou indicar. Eu sou muito clichê. Eu sou diferente. Eu sou clichê e diferente ao mesmo tempo, porque eu não gosto de fantasia, de ficção científica. Eu também. Eu gosto um pouco de horror, suspense, mas não é assim, nossa senhora, que legal, vou parar de ler o que eu estou lendo agora para ler isso. Não. Então, eu vou recomendar um livro de contos que eu estava lendo agora, que é o Ficções, do Borges, que é, né, literatura hispanohablante. É realismo fantástico, é legal, porque o realismo fantástico ele tem a dose de suspense que, para mim, já tá bom, assim, que é uma coisa que você fica ali, por que isso está acontecendo. E vou recomendar Gente Pobre, do Dostoiévski, que não é um livro muito recomendado dele, mas, assim, eu me surpreendi demais com a leitura desse livro. E eu achei sensacional. E eu terminei a leitura e fiquei pensando, quero reler esse livro daqui 10 anos, para ver o que vai acontecer comigo. Eu vi esse livro esses dias na livraria lá do shopping, lá, como que é o nome daquela livraria lá? Quando as meninas vão fazer compra, a gente fica lá. Como que é o nome? É na Saraiva? É Saraiva lá? Não. Ou não é cultura, né? Saraiva. Saraiva. Eu vi lá esse livro aí, eu falei, nossa. Frente a Zara. É verdade. Mas é isso, perfeito. Perfeito, então. Então vamos para a conclusão, que daí eu vou também para os agradecimentos. Muito bem, então estamos entrando em mais uma conclusão aqui de mais um episódio do Bacon Podcast. Tivemos aí a honra da participação, da presença da Nichelle. Nichelle, muito obrigado. Esse episódio ficou muito bom. Da primeira de muitas, né? Tenho certeza que os nossos ouvintes também gostaram muito, né? Então, se você gostou, também deixe seu comentário aí também nesse vídeo, né? Compartilha também com seus familiares, com seus amigos, você, meu caro ouvinte. Então, Nichelle, seja sempre bem-vinda, viu? E muito obrigado pelo tempo disponibilizado, olha o horário e todo o conhecimento também. Muito obrigado, viu? Eu que agradeço o convite, eu fiquei muito feliz. Assim, podem me chamar assim, não sei o que vou botar? Não pode me chamar. Gostei da conversa. não interessa o horário, pode me chamar. Assim, gostei realmente demais de participar, gostei muito de conversar com vocês, aprendi demais mesmo. Muito obrigada. Já até tem próximo tema, vai ser 5 livros para 2023. Verdade, né? Um episódio bom também seria falar sobre adaptações, né? Isso também é legal. A gente já gravou um vídeo já no YouTube sobre esse tema, mas daria um bom podcast também. Mas é isso então, né? Novamente, os links estão na descrição para você encontrar a Nichelle, os perfis dela, também encontrar o Bacon. Eu não falei no começo, mas o Bacon também está com a campanha do Apoia-se, né? Então, se você quiser nos ajudar aí com qualquer quantia, qualquer valor, vai lá, então, clica no link, que toda a contribuição será muito bem-vinda, não é para o nosso lucro nem nada disso, é apenas para manter a plataforma que a gente usa para gravar e para que o conteúdo chegue com maior qualidade até você. Agradeço você que nos acompanha até esse momento. Fique com Deus e que a força do Bacon esteja com você.